Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Vamos que vamos, minhas queridas. Ai, estou animada para fazer a leitura de hoje porque ela tá super alinhada com o que eu tenho sentido nos últimos dias, relacionado a limites. E aí, junto desses limites, vem para mim o espírito dos dragões, vem a energia de Conin, tá todo mundo ali junto e misturado nessa egrégora. Inclusive, eu sinto que foram os próprios dragões que escolheram as cartas hoje. E é uma energia que eu amo e que fazia tempo que não aparecia por aqui. Mas eu sinto que é sobre não deixar a nossa chama apagar, no fim das contas, sabe? Borboleta, a gente seguir adiante no nosso caminho, constância, esperança, persistência, perseverança, né? Obviamente respeitando a nossa energia, mas que é hora de seguir adiante, não desistir. Bom, dito isso, depois eu vou falar mais disso lá no Instagram, tá? Vou fazer uma live causa escrito Limites, acredito que hoje, porque eu tô bem animada para falar sobre isso. Eu entendi, juntei as peças, e aí depois, se você quiser, pode assistir por lá também. Mas vamos falar, né? O que saiu aqui nas cartas, né? E como é que tá a nossa energia nesta leitura essa semana e nos próximos dias, né, borboleta? Bom, a gente vem aqui com o espírito da águia, falando sobre liberdade. O espírito guardião do inverno, falando sobre retiro. Eu já penso no retiro das borboletas, né? Não tem como. Eu leio retiro, eu vejo isso, encontro das borboletas. Assistindo nuvens, se mantenha focada e se renda à sua jornada. O que eu senti com tudo isso, tá, minha borboleta? Bom, definitivamente é hora da gente dar uma pausa real aqui, sabe? Tem borboleta aqui que tá realmente precisando entrar nessa vibe de retiro, no sentido de pausar, no sentido de, sabe assim, entrar em casa e sentir aquele alívio de estar na própria casa. É hora de você relaxar, pausar e tudo isso. Mas, por que eu tô falando isso também? Eu sinto que, na verdade, a gente precisa dar antes de falar de pausa, a gente precisa dar um passo para trás para eu trazer talvez o que tá por trás dessa pausa também. Eu sinto que nós, borboletas, essa energia projetora, tá muito numa vibe de acessar escolhas mais livres, liberdade. De escolher, liberdade de estar, liberdade de fazer, etc, etc. Né? Não que a gente não estivesse antes, né? Todas nós estamos aí constantemente acessando camadas de liberdade, acessando camadas de autenticidade, acessando camadas de limites que a gente coloca na nossa vida, né? Limites energéticos, limites pessoais e tudo mais. Constantemente a gente está vivendo isso. Mas é como se todas essas camadas que a gente acessou nos últimos meses, nos últimos tempos, tivessem conversando agora e trazendo esse espírito da águia de acesso a escolhas mais livres. Então, o fato da gente ter acessado tudo isso que eu acabei de falar fez com que a gente chegasse numa posição em que, de uma vez por todas, a gente é capaz de entender que nós podemos ser mais livres nas nossas escolhas e que essas escolhas podem, inclusive, envolver grandes momentos de pausa, grandes momentos de descanso. Essas escolhas elas podem envolver a gente não ficar agindo a todo tempo ou constantemente pensando no próximo passo. A gente não precisa mais disso, né? E eu espero de verdade que você também esteja acessando essa energia, porque ela é muito libertadora, né? Ela não faz com que a gente fique parada, na verdade. Ela faz com que
a gente fique mais sábia na forma a qual a gente administra o nosso tempo. Então, eu sinto também que essa liberdade que a gente está acessando é até a vida através de várias pecinhas da nossa vida, falando assim: olha, você pode acessar agora, se você quiser, uma administração do seu tempo, da sua vida mais alinhada, mais leve e que traga mais resultados sem você necessariamente fazer mais, entende? Então, assim, isso é muito vibe projetora, né? Mas eu queria te dizer tudo isso porque eu não tô falando sobre descanso aqui, que nem eu comecei a falar, daquela vibe projetora, olha, você tá fazendo muita coisa, você precisa descansar e tudo mais. Mas eu sinto que a gente tá conversando hoje sobre pausa e sobre retiro e sobre. Retiro não é uma coisa de horas, né? Retiro é tipo a gente ficar um tempo, né? Num sentido de escolhas mais eficientes na sua vida, mais direcionadas, mais estratégicas. Se você tá acessando essa energia, continua. Se você não, ainda tá tipo, tá interessante isso, é porque essa energia está disponível para você, borboleta. Estratégia nas suas escolhas, de uma forma que finalmente, de uma vez por todas, você seja a projetora que tem um retorno que gostaria dentro de uma agenda que te respeita, sabe? Equilibrada, e você assim, nossa, eu tô feliz, eu sinto que eu não tô me desgastando mais. Eu sinto que realmente tudo que eu tô fazendo aqui tá alinhada, e por mais que eu tenha muitos sonhos para realizar, muitas coisas que eu quero realizar, tá tudo bem, sabe? Porque tá me respeitando isso daqui. E e aí é disso que vem essa liberdade e essa conexão com a pausa, com o retiro, etc. Quase como se a gente tivesse a oportunidade de agora, borboleta, com a energia dessa leitura, atingir uma liberdade temporal barra financeira. A gente fala muito sobre liberdade financeira, né? Todo mundo quer atingir liberdade financeira. Mas quando a gente fala de liberdade temporal barra, né, financeira, é muito mais poderosa, porque inclusive a gente consegue começar a alquimizar o nosso tempo de uma forma que o dinheiro, que a abundância, que a prosperidade está ali constantemente rodando na nossa vida e dentro de um espaço temporal de respeito, sabe? De tipo assim, sem necessidade de ter pressa e simplesmente vai acontecendo. Nossa, eu sei que tá bem, talvez até um pouco abstrato o que eu tô falando, mas é essa energia que eu tô sentindo assim, esse acesso de escolhas livres que cria uma liberdade temporal barra financeira na nossa vida, né? E a gente estar nesse poder de acessar essa energia e tudo mais. Dito isso, minha borboleta, qual é o recado agora com relação às suas ações, com relação ao que você quer realizar, aos seus sonhos, aos seus projetos e tudo mais? Que eu estar falando de retiro, de pausa, de relaxar, de descansar, não é parar, não é hora de parar. Para todas as energias hoje que eu falei, né, que eu conversei, nenhuma ali tá em tempo de parar, né? Mas sim de ser mais inteligente na forma como administra o próprio tempo, entende? É diferente isso, borboleta. É hora de você usar o seu tempo para focar no caminho que você quer chegar. Então, assim, se mantenha focada, segura aí a. Ai, me veio muito assim, sabe quando. Não sei se você já andou de ônibus, borboleta. Muito provavelmente, né? Ônibus circular.
Mas quando a gente tá segurando, assim, a gente tá de pé no corredor, a gente tá segurando pra não cair, né? Não é, é hora de você segurar, porque o ônibus da sua vida tá continuando a andar. Só que agora ele tá tendo a oportunidade de andar sem ser tão brusco, sabe? De tipo assim, agora faz, agora para, agora faz, agora para. Ele tá indo no seu ritmo. E a leitura tá querendo dizer que as coisas estão caminhando agora no seu ritmo, seja ele qual for. E pode ser que seja um ritmo, né, que é o que eu tô entendendo aqui, que não é necessariamente de tipo assim, a, a solução da vida da projetora é parar, descansar, ter férias, nananá e tal. Mas sim uma constância de que da forma que você consiga viver um ano inteiro vivendo essa liberdade temporal e financeira juntas. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, borboleta, para que você acesse essa liberdade que eu tô falando tanto, é hora de você ficar mais focada e mais organizada também na sua vida. Continue a organização que você está fazendo, organize a sua vida de uma forma que esteja alinhada, que te respeite, mas não para. Foca uma coisa de cada vez. E saiba que o universo vai segurar a sua mão nesse caminho. O segredo é você não se distrair, entende? Porque às vezes a gente acha também que tá precisando de descanso, que tá muito cansada e que é a pausa da projetora, mas na verdade a gente tá distraída no nosso caminho, gastando energia onde não deveria. Acho que eu cheguei no core da nossa leitura aqui, que também praticamente é o final da leitura. Escolhas livres, acessar essa liberdade temporal barra financeira, borboleta, é mais sobre a gente ser inteligente na forma que a gente administra o nosso tempo e prestar atenção em como a gente está usando o nosso tempo, do que única e exclusivamente fazer pausas durante o dia, descansar, tirar férias. É diferente, porque pausa, férias, relaxamento, nós e qualquer ser humano também precisa de tempos em tempos, então é uma coisa que quase que obrigatória na nossa vida humana para que o nosso físico aguente. Mas eu tô falando aqui, borboleta, de uma liberdade temporal de longo prazo, que a gente consiga viver um ano inteiro respeitando a própria energia, né? Sem precisar chegar ao ponto de estar exausta e aí sim descansar. O descanso, as férias, tarará, estarão incluídos ali ao longo do ano, porque já vai ser algo automático que vai estar ali, independente do que você faça, independente de como que o seu ano rola aí. Mas você não vai chegar em um determinado período, por exemplo, como muita gente chega em dezembro, exausta, porque tirou férias, fez pausa, mas mesmo assim não usou o seu tempo de forma inteligente. Então, minha borboleta, acho que agora eu entendi o fio da meada também. Outro ponto, na verdade, desse fio com relação ao descanso. Você está tendo a oportunidade de acessar formas mais inteligentes de administrar o seu tempo, e para isso você precisa focar no que você precisa fazer agora, né? E isso não é necessariamente parar. É hora de você seguir adiante. Faça aí uma coisa de cada vez, respeite a sua energia da forma como você faz, etc. Mas mantenha o foco, porque o que na verdade está te deixando cansada e exausta em alguns momentos aí da sua vida nos últimos tempos é a falta de foco, é o desvio do que precisa ser feito na sua vida nesse exato momento. Qual que é seu sonho? Qual que é o seu projeto? Qual é a próxima fase da sua vida? É nisso que você tem que focar agora, não nas distrações. E isso acaba... As distrações são o que de fato te cansa, não necessariamente o seu trabalho.
ou a sua rotina. Entende o que eu tô falando? Acho que é isso, borboleta. E aí, por fim, né? Solta o controle também de não necessariamente não saber sempre o próximo passo, ou às vezes o próximo passo não está claro para você. Você estar focada no seu objetivo e livre das distrações que estão sugando a sua energia e achando que você precisa de férias toda hora, ou que agora você precisa de férias, não significa que você vai saber o próximo passo sempre. A gente ter foco na nossa vida, a gente ter essa liberdade temporal barra financeira, não não elimina o fato de às vezes a gente não saber qual que é o próximo passo. Porque, na verdade, a gente também precisa saber confiar que o próximo passo vai vir. E são coisas diferentes. Então, não é, de novo, né? Não é só porque a gente tá certa, livre de distrações, que a dúvida não virá e aquela coisa, ai, nossa, o que eu faço agora, né? Continua dando um passo de cada vez, que Deus vai trazer a outra parte da resposta, né? E às vezes aí sim, no meio do caminho vai vir uma necessidade de pausa no seu dia, ou pausa na sua rotina. Aí sim talvez seja o momento das férias e tudo mais, porque ela faz parte dessa coisa de soltar um pouco, tipo, ó, você estava focada até aqui, livre das distrações, você fez o que tinha que fazer até nesse momento. Agora vamos dar uma pausa e Deus vai fazer o que precisa fazer e a clareza vai vir, né? Ou então a clareza vai vir simplesmente da gente permitir que ela venha, né? Não necessariamente do descanso. Então é isso, minha borboleta, acho que ficou bem claro, né? Segue o baile aí, que as respostas virão, né? Cuidado com as distrações e é sobre isso, escolhas inteligentes que vão fazer com que o nosso tempo seja respeitado durante todo um ano, né? E que a gente não fique exausta toda hora. Obrigada mais uma vez por você estar aqui, que Deus te abençoe, ilumine a sua semana. Um beijo e até mais.